Graça e paz, irmãos, vídeo 2, parte 2 de como montar uma pregação. Então, você vai montar uma pregação. A gente viu no vídeo anterior que você vai ter que depender do Espírito Santo e outras características, pregar aquilo que produz a vida na vida das pessoas. Você vai fazer um apelo e esse apelo vai convidar eles a uma mudança de vida em determinadas áreas que foram pregadas. E agora eu quero falar mais sobre a ideia central do texto, o tema, como preparar o esboço do sermão, a introdução ao sermão, tá bom? Então, primeira coisa, você tem que ter uma tese. O que é uma tese? É um resumo. Em poucas palavras, você dizer aquilo que será falado no sermão. Depois que você montou ele, você vai ter que montar isso aí. Em poucas palavras, o que você vai dizer? Porque você vai ler isso para as pessoas logo no começo. Olha, hoje eu vou falar sobre morte, ou sobre vida em abundância. E vamos discorrer sobre isso, para as pessoas entenderem logo no início aquilo que será ministrado. Você vai ter que ter nesse sermão um nome. Você tem que dar um título, um tema para esse sermão. Como que deve ser o tema do sermão? É quilométrico. Não, ele tem que ser claro, simples, atrair o povo para ter vontade de ouvir. Então ele tem que ser interessante, específico e curto. 4 ou 5 palavras no máximo. Um exemplo, algo espontâneo aqui. Vida após a morte. Verdade ou mentira? Esse é um nome de um sermão. Aí a pessoa vai falar, nossa, vida após a morte, verdade ou mentira? A pessoa vai ter os seus sentidos aguçados. Eu quero ver o que ele tem para dizer. Então, você vai anunciar aos ouvintes esse tema. Tá? Outro exemplo de tema. Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. A pessoa vai falar, vai falar sobre o anúncio do evangelho, sobre a beleza da pregação. A pessoa vai se sentir estimulada a ouvir. Como preparar o esboço do sermão? Então, você vai ter vários tópicos. Você vai ver que você vai ter que fazer o resumo, você vai ter que fazer uma parte de leitura bíblica, você vai fazer uma parte de desenvolvimento e uma parte de conclusão. Então você vai ter que deixar de uma forma progressiva, você vai ter que ter uma proporcionalidade dos tempos. Você vai gastar mais tempo aonde em um sermão? Na parte do desenvolvimento. Tá? Você vai começar um sermão de que forma? Já a 1000 por hora? Não, você vai começar um sermão de uma forma mais contida e aí você vai aumentando o ritmo. Por quê? Porque imagina você ouvir por 40, 50 minutos a mesma tonalidade de voz, um sermão que não tem um incentivo, a pessoa que só fica parada, só fica com o microfone aqui, lendo algo. A chance de 90% dormir é muito grande. Então você vai ter que começar, e vamos chamar assim, ir esquentando, aumentando. Você vai ter que dividir o sermão em partes. Você vai ter que colocar os pontos principais na sua parte escrita, quando você estiver fazendo para você, em negrito. Porque você está pregando, você vai bater o olho, você tem algo de destaque ali para você saber onde você está, aonde você ainda não falou, qual é o próximo tópico. Tá? Então vamos falar sobre cada uma dessas fases de um sermão. Primeira é a introdução. A introdução vai ter a finalidade de despertar o interesse do ouvinte. Ele vai dizer o tema que vai ser ministrado, ele deve ser breve e proporcional, e ele deve trazer acontecimentos atuais e trazer o público para dentro do tema. Tá? Então, você está falando sobre o fim dos tempos. Você está falando sobre o fim dos tempos, que aumentarão os terremotos, as catástrofes, serão tempos difíceis, angustiosos. Você pode trazer para o dia de hoje. Olha como estão sofrendo, né? Na Itália, que teve uma inundação, agora no Sul, uma inundação sem precedentes. E você vai trazendo a pessoa, essa introdução. Então, ela deve ser
trazer o tema, ser breve e proporcional e acontecimentos também atuais. Aí, quando você for concluir o seu sermão, como que é a conclusão? É o encerramento da pregação. Você vai enfatizar ideias positivas. Quando você vai a Jesus, você vai trazer o quê? Ainda que você tenha uma palavra mais dura, que chame a um conserto, a um arrependimento, Jesus, ele sempre levantou as pessoas. Então você vai enfatizar ideias positivas, ó. Mas venha ao Senhor, porque ele tem bons planos a seu respeito e é verdade. Tem pensamentos de paz e não de mal para lhe dar o fim a que desejais. E o fim a que a gente deseja é estar com o Senhor, e o fim do Senhor é que nós estejamos com Ele. Então você tem que mostrar amor e compaixão aos ouvintes. Não é só, tem gente que só desce a lenha, a pessoa está morta, a pessoa dá uma pancada, a pessoa termina de cair, só falta ela enterrar. Né? A própria Bíblia diz que os fariseus receberam uma repreensão. Jesus disse: vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, ou seja, um convertido, mas depois o tornam 2 vezes mais digno ou réu do juízo do inferno. Então, por quê? Porque vai estipular coisas que ele tem que fazer, obrigações, e que não estão na palavra de Deus. Aí no final, você tem uma coisa muito importante: não introduza pensamentos novos. Você fez todo o sermão, você desenvolveu toda uma ideia, aí chega na hora agora, estou concluindo. Aí você começa a trazer pensamentos novos. Pensamentos novos não é conclusão. Conclusão é um feche, é uma finalização daquilo que você já falou. Então, na finalização, você vai recapitular as ideias principais do que você já falou. Lembra, irmãos, que eu falei tópico 1, tópico 2, tópico 3, porque é muito difícil. Se você já esteve sentado, você sabe que muitas vezes o pregador pregou maravilhosamente bem. Termina a pregação, você lembra o quê? Às vezes você esquece. Acontece. Então, você já desenvolveu a sua tese. No final, recapitule aquilo que você falou. Lembra, ó, falei isso, isso, isso. Traga, se for possível, uma ilustração bem breve para sedimentar. Jesus usava muito ilustrações para que aquilo ficasse memorizado na mente da pessoa, não apenas como uma teoria, e traga aplicação prática para a vida deles. E você finaliza sempre uma pregação com um apelo. Pregação sem apelo pode ser um estudo, mas não é uma pregação. Então, quais os tipos de apelo? Olha que importante aqui, ó. Pré-apelo. Aí você fala, o que é o pré-apelo? Quando você não conhece. Hoje eu vou pregar em uma igreja. Eu não conheço aquele público daquela igreja. Eu não sei se vão ter convertidos, se já são pessoas novas convertidas ou maduras. Eu não sei se haverão visitantes. Eu não sei se há pessoas ali que estão dentro da igreja, mas não se converteram. Eu não conheço a realidade. Então, você faz o quê? Um pré-apelo. Exemplos de pré-apelo. Quantos aqui ainda não são cristãos? Eu não gosto de fazer, está aqui no meu resumo. Quantos aqui não fazem parte de uma igreja evangélica? Mas nós não pregamos igreja evangélica, nós pregamos o quê? Cristo. Quantos aqui ainda não são seguidores de Cristo? Melhor. Quantos aqui precisam aceitar a Jesus como seu único Senhor e Salvador? Quantos aqui ainda não são batizados, dependendo do tipo de sermão? É um pré-apelo, não é o apelo principal. Segundo, fazer a oração com o público. É muito importante você, como ministro, se a igreja te der essa liberdade, orar com o público que vai ouvir a palavra. Ou a igreja fala, não, você vai ministrar só a palavra na hora da oração e do apelo, eu que sou o pastor presidente aqui, eu vou fazer. Amém. Tudo é conversado. Uma coisa importante que eu gosto de fazer é pedir para que a pessoa saia do seu lugar e venha à frente. Muitas vezes alguns vêm, alguns só ficam em pé, outros ficam sentados. Eu pergunto também, você que não acenou com a sua mão, você que não levantou, você que por algum motivo está ainda parado, há algo que está te impedindo de responder esse apelo? Faz só uma sinalização, porque muitas vezes o diabo ele paralisa pessoas na cadeira para que ela não consiga levantar e ir à frente. Parece estranho, né? Mas é muito comum. Então tenha essa sensibilidade, se for o caso, você vai até a pessoa. E
O último apelo, o apelo progressivo. O que seria isso, um apelo progressivo? Quem ainda não aceitou Jesus? Aí vem, as pessoas aceitam Jesus. Aí depois você parte para um segundo apelo. Quantos aqui já aceitaram Jesus e querem viver algo mais profundo no Senhor? Vem aqui à frente também. Aí vem, aí você vai fazer outro tipo de oração. Então, sempre que você fizer os apelos, ao final, você como missionário ou como pregador itinerante, principalmente quando o apelo é evangelístico, você confirma com as pessoas, olha, a decisão que você está tomando é muito séria. Você está aceitando a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você vai se tornar um filho de Deus. Você deseja se tornar um filho de Deus? A pessoa vai falar, eu creio, eu aceito, eu quero. Aí você ora, faz a oração de aceitação e depois entrega, deixa claro que essas vidas, para elas aguardarem, se for possível, ao final, para que elas sejam entregues ao pastor daquela igreja, porque quem vai cuidar não é o evangelista. O evangelista ele vai partir para a próxima missão, para a próxima pregação, e quem vai cuidar é o pastor local. Então, aí o pastor vai poder pegar o telefone, o pastor vai poder falar assim, olha, vem aqui tal dia que nós queremos ensinar para você os primeiros passos da doutrina cristã, queremos te conhecer mais, queremos fazer uma visita na sua casa. Então, tenha essa sensibilidade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.